Uma boa noite a todos. Nós vamos retomar um pouquinho, em virtude de alguns colegas não terem visto uma apreciação geral que nós fizemos do sistema nervoso. E essa é uma figura que mostra as células nervosas com as suas ramificações, os seus prolongamentos altamente entrelaçados, formando o que nós chamamos de rede neuronal, com bilhões de neurônios dentro do nosso cérebro, dentro do sistema nervoso. E o sistema nervoso, ele compreende tudo aquilo que está dentro da caixa craniana, tudo aquilo que está dentro da nossa medula espinhal, mas também os nervos que saem e vão irrigar os demais órgãos e sistemas do nosso corpo. E essas células, elas são neurônios. Aqui nessa figura são neurônios que mostram provavelmente uma distribuição cerebral naquele emaranhado. Às vezes elas ficam mais organizadas, formando feixes, mas sempre com essa característica. Um corpo celular, uma longa cauda e uma árvore chamada árvore dendrítica, que tem por objetivo receber incontáveis informações. Nós vimos então essa estrutura a semana passada e chegamos à conclusão de que alguns corpúsculos, chamado corpúsculo de Nício, permitiam a expressão da espiritualidade ou do perispírito, demonstrando então as nossas emoções, as nossas reações. Nós vimos que ao longo da nossa vida, a quantidade de neurônios, ela vai diminuindo. E de um lado esquerdo dessa figura, nós temos a aparência de um cérebro normal, e do lado direito a aparência de um cérebro que perdeu já uma grande quantidade de massa. É um cérebro, no caso que o autor escolhe, é um cérebro com doença de Alzheimer. Então tudo aquilo que era gravado nas partes que desaparecem, realmente se apagam. E não tem como a pessoa se lembrar, e os cuidadores, os parentes ficam muito frustrados com essa ausência de memória. Mas a pessoa em si não é culpada, né? E aí nós vimos que esses neurônios, eles vão se adensando conforme nosso desenvolvimento vai se processando, e algumas vezes, quando uma via neuronal fica impedida, dá-se o jeito de ativar a colateral e o indivíduo começa a desenvolver as funções, as mesmas funções, por outras vias. Então existe o que nós chamamos de plasticidade cerebral. Agora, André Luiz vai apresentar para a gente o reflexo tipo. Antes de nós pensarmos, raciocinarmos, refletirmos, tomarmos decisões, nós reagimos basicamente por reflexo. Toda vez que nós colocamos uma mão na chapa quente, ninguém para e fica pensando, nossa, tá quente, nossa, é uma chapa quente, eu preciso tirar minha mão, acho bom tirar minha mão, e aí afasta a mão. Ninguém gasta esse tempo ao tocar numa chapa quente. Todo mundo já teve a experiência de queimar o dedo, encostou, tira imediatamente, nem pensa o que é, simplesmente remove. Isso é um reflexo, são arcos reflexos. Nós agimos no passado. Quanto mais primitivo na escala evolutiva, nós agimos por reflexos. E à medida que nós formos desenvolvendo na escala evolutiva, ficando animais mais desenvolvidos, mais elaborados, com o cérebro mais preparado, nós começamos a pensar. E o reflexo vai deixando de ser tão importante no nosso corpo, tão importante para a nossa vida. Nós vemos que alguns macacos que eventualmente bateram um coco na preda e o coco se abriu e eles tiveram acesso à castanha, esses macacos começaram a bater, aprenderam a que bater o coco na pedra abre e a castanha fica exposta para que eles possam se alimentar.
Então já não é mais uma atitude reflexa, começa então a desenvolver um pensamento. Então os reflexos tipos, estabelecidos os centros nervosos em que se entrosam as forças psicossomáticas, os reflexos tipos são organizados no reino animal, fixando o reflexo de flexão, que consta da flexão de um membro atado na superfície por vários estímulos de variadas origens, o reflexo fásico, que interessa a defesa própria da remoção de estímulos perniciosos, o reflexo miotático, a evidenciar-se na contração de um músculo, quando responde à extensão de suas fibras, os reflexos posturais diversos e os últimos reflexos segmentares e intersegmentares. Esses reflexos todos são as divisões do tipo de reflexo que nós podemos executar. Por exemplo, quando eu falo um reflexo intersegmentar, é aquele que quando eu piso num local que tem alguma coisa que me machuca, eu não tiro só o pé. Eu tiro a perna, afasto o corpo e me desloco, ou seja, vários segmentos do meu corpo vão estar envolvidos nessa retirada. Então, e há reflexos isolados, por exemplo, eu espeto aqui e tiro o meu dedo, sem precisar mover todo o meu corpo. Então, esses reflexos todos que ele vai discutindo são reflexos que a ciência foi catalogando. Então, por exemplo, quando o médico faz o teste na nossa perna, ele bate um martelinho no joelho, né? Automaticamente o pé chuta, sem você pensar. O pezinho dá um chute. É para verificar como é que está a resposta, a interação nervo-músculo, para ver se o sistema nervoso está levando a informação adequadamente. Então ele faz um pequeno estímulo e a cadeia daqui para baixo é estimulada e o pé, os músculos contraem e o pé se levanta. Então nós temos uma via que nós chamamos de aferente, é quando bate a informação e leva, e a via eferente é aquela que traz a informação, a resposta para aquela informação. Então, quando eu ponho o dedo numa taxinha e eu preciso tirar o dedo, ao colocar o dedo numa taxinha, a informação segue por via aferente e a resposta, levanta o dedo, Elza, que senão vai machucar, chega por via eferente, tá? Bom, na realidade, então, nós vemos aí nesta figura, se seguirmos a linha azul e a linha vermelha, nós fazemos um arco, saímos do ponto azul, onde recebeu a informação, vai até a medula espinhal, aquele desenho na lateral é a medula espinhal, e aí nós temos aqui a via eferente, formou um arco que nós chamamos de arco reflexo. Então, com arcos que lhes são característicos, a continuidade do texto. Tanto na parte aferente, a parte que leva a informação, como na eferente, a que traz de volta a resposta, preparando-se o veículo fisiopsicossomático do porvir em suas reações nervosas fundamentais. Então, no começo, éramos reflexos. Agora, nós somos muito mais do que isso. Através deles, o encéfalo, ou seja, o cérebro, conservando consigo o centro coronário, aqui central, tá? E o centro cerebral, aqui na frente, registra excitações inúmeras para que as faculdades de percepção e seleção, atenção e escolha se consolidem. Quando um jogador vai lá, o Real Madrid e o Grêmio jogando em 2017. Jogador tinha uma barreira e um gol atrás dessa barreira. O que é que ele vai fazer? Ele simplesmente tem que já ter uma memória passada de como é que se comportam os jogadores quando estão em barreira. Uma memória passada
de como é aquele goleiro, se ele pula para a direita, para a esquerda, se ele fica no meio, qual é a preferência desse goleiro. Ele vai calcular a distância que ele está, a posição que a barreira se encontra, a perna com que ele vai dar o chute e qual é a potência do chute que ele tem que colocar para fazer o gol. Se ele vai jogar no meio, se ele vai jogar no canto superior, no canto inferior, o que ele vai fazer com essa bola. Tudo isso envolve uma análise de vários centros cerebrais, começando pela visão, consultando o que ele já estudou, quantos vídeos ele viu dos jogadores, do goleiro, para ele montar uma estratégia e executar essa função. Isso já não é mais um reflexo, porque se fosse um reflexo não tinha importância se acertava ou não o gol. É um reflexo que foi burilado ao longo da evolução e nós adquirimos então a capacidade de usar os nossos músculos e os nossos nervos para tomar decisões conscientes, né? E aí, para a gente poder executar todas essas funções que eu citei para vocês de um goleiro, nós temos que ver que os sentidos começam a ser formados para auxiliar a captação das informações. Então, no corpo dos animais superiores, obra-prima de supervisão e construção dos arquitetos do espírito, no transcurso dos séculos, a consciência fragmentária acrisola, ou seja, aprende então os sentidos. Fim do longo período de trabalho, afirma-se o tato, por sentido cutâneo essencial, a espraiar-se por toda a pele. Esta se converte em superfícies receptoras, com várias terminações nervosas, que se salientam por extrema complexidade, desde as arborizações simples até corpúsculos especializados que se localizam dentro da derme, utilizando células especiais de comunicação incessante com o cérebro, para que as sensações táteis constantes possam defender os patrimônios da vida. Então, o que são essas ramificações, arborizações simples? O que são esses corpúsculos especializados? O que é a derme? Tá? Então, vamos olhar isso nessa figura. Aqui nós temos a derme. Tá? A epiderme é essa camada mais externa da nossa pele. Agora, aqui nós temos a derme. E ainda nós vamos observar as arborificações simples, que são essas estruturas. São pequenos neurônios que se ramificam e nós chamamos de terminações nervosas simples ou livres, que captam informações, por exemplo, do que está dizendo, do que está gerando esse músculo. Nós temos esse corpúsculo, que é chamado corpúsculo de Pacini, que é um dos corpúsculos especializados a que ele se refere. Nós observamos que essa ramificação está mais superficial, então nos permite identificar o tato mais superficial. Mas eu tenho corpúsculos mais internos, por exemplo, esse corpúsculo aqui, que permite a identificação de uma pressão mais profunda. E nós temos vários outros. Essa figura mostra somente dois corpúsculos. Várias outras estruturas que estão ligadas à detecção dos diversos tipos de tato. O tato profundo, o tato vibratório, o próprio pelo, quando venta a gente sabe que está ventando, a gente percebe o pelo se movendo, o cabelo se movendo. Tudo isso está ligado a um receptor na superfície da nossa derme, ligado então à sensação, captação da sensação do ambiente. Adestrar da atenção, o animal na esfera física e na esfera extrafísica, ou seja, fora do corpo, ele elabora por atividades reflexas várias substâncias que excitam os centros repetitivos, definindo os chamados sentidos químicos, a culminarem no olfato e no gosto. Então, nós desenvolvemos células tanto na boca quanto no nariz
especializada em captar as substâncias químicas presentes no nosso ambiente. Então nós conseguimos sentir o sabor. Nós temos várias porções da língua. Nessas porções da língua nós temos o que chamamos de papilas gustativas. Se nós olharmos a nossa língua na frente do espelho com calma, nós vamos perceber essas papilas gustativas. Elas têm especializações que permitem a captação das moléculas químicas produzidas pelos líquidos que nós bebemos, pelos alimentos que estamos mastigando. E é muito interessante que cada parte da nossa língua... eu não pus aqui para vocês, espera aí. Que cada parte da nossa língua tem a capacidade de detectar um tipo de sabor. Uma parte detecta o salgado, a outra parte detecta o azedo, a outra parte detecta o doce e a parte posterior detecta o amargo. Tanto que quando a gente coloca, por exemplo, uma dipirona na boca para tomar, tá? Você engole aquele medicamento, onde é que fica o amargo? Depois que você engole, no final, que você te obriga a tomar um gole de água depois para poder tirar aquele gosto. É porque o receptor por amargo, que é uma característica da substância, se encontra atrás da nossa língua, bem no final da nossa língua, tá certo? Bom, já no epitélio olfatório, o que é o epitélio? É o tecido biológico que reveste o nariz. As células basais, quer dizer, a característica da célula, ela recebe essa denominação. As células de sustentação, é um outro tipo, e as células olfativas, que são aquelas que detectam o cheiro propriamente dito. Sob as glândulas de Bowman, que é uma estrutura que congrega essas células, que se encarregam de fornecer o muco necessário à discriminação dos elementos odoríferos. Operam a seleção das propriedades aromáticas das substâncias. Então nós vamos ter no dorso da língua, na epiglote, na face posterior da faringe, como no véu do paladar, os corpúsculos gustativos guardando as células epiteliais de sustentação e células gustativas, associadas a pequenas glândulas salivares, que faz o registro de substâncias destinadas à nutrição. Tá aqui a figura. Olha, sabor doce nós detectamos na ponta da língua, tá? O sabor salgado nós detectamos aqui no início da lateral da língua. O sabor ácido na parte mais posterior, na lateral, e o sabor amargo bem aqui que nós detectamos. Por quê? Porque as células aqui são diferentes. Os receptores para as células do amargo não estão aqui, estão aqui. O receptor para o doce está na ponta da língua, não está na parte traseira. Onde está o receptor da célula que ela vai responder? Bom, visão e audição. O sentido da vida, admiravelmente fixado, passa a permitir a constituição de imagem dos objetos na retina, segundo o sistema dióptrico particular, aperfeiçoando-se as células receptoras da luz, cujo impulso nervoso alcança as vias ópticas, transportando as imagens captadas até a profundez dos cérebros. Então nós temos aqui, a luz entra sobre a retina, cria uma imagem, tem uma série de filtros aqui, de lentes, cria uma imagem. Essa imagem é transmitida por fibras nervosas até a parte posterior do cérebro. Quando se cria essa imagem chega invertida lá no cérebro. E o nosso cérebro aprende a converter, fazer a inversão da imagem e colocá-la na posição real. Então nós temos aqui, olha, o olho, certo? Um sistema óptico que leva uma série de nervos indo para a parte posterior do cérebro, que é a região que acomete a nossa visão, que produz a nossa visão. Às vezes nós apresentamos problema de visão, que um óculos resolve,
Então o problema está aqui. Às vezes a nossa vista começa a ficar escura. Quando ela escurece, pode acontecer que eu tenha um derramamento de sangue nessa parte posterior e a luz não consegue passar, que é a retinopatia muito comum do diabético. Tem um extravasamento de sangue que tampa a passagem da luz e a pessoa fica cega. Nós temos, às vezes, o indivíduo começando a apresentar problemas de visão, começa a enxergar tremido, começa a enxergar parte escuro, perde partes do campo visual. São situações mais graves, provavelmente tumores que se desenvolvem dentro da cavidade cerebral, comprime o nervo, dando um déficit visual no indivíduo, tá certo? Então, esse sistema foi perfeitamente elaborado. O olfato e o paladar também vão caminhar por vias muito próximas, e se você perde o olfato, você não tem mais paladar. Quer dizer, quem tem tumor no nariz, que precisa remover por ser um processo patológico, não tem mais o paladar e aí sofre o processo de desnutrição, porque não tem vontade de comer. Nós precisamos sentir o sabor da comida, o cheiro da comida para a gente ter apetite, tá certo? Bom, quando ele fala de células receptivas, ele faz um desenho mostrando os neurônios todos com as suas árvores dendríticas na língua, emaranhados dentro da nossa estrutura bucal, levando aqui as informações até o sistema nervoso central na área que vai decodificar o sabor. Já no nariz nós temos uma série de células olfativas, formando aqui o bulbo olfatório, tá? Essas células têm um monte de pelos que são capazes de captar as substâncias químicas e as informações então entram pelos nervos para dentro do sistema nervoso central. E aqui aonde a mente incorpora as interpretações que lhe são próprias e analisa, plasmando observações para o arquivo da memória e da experiência, no que se refere ao aparelho visual. Vejam a imagem. Eu capto a imagem desse pinheiro. Nós temos a córnea, aqui nós temos o cristalino, que obriga quase todos nós a fazer a cirurgia da catarata. Ele vai ficando opaco, que é uma lente que deveria ser cristalina, ela fica opaca com o passar dos anos. E aí, ainda bem, né, nós temos lentes artificiais que podem substituir com um bom desempenho esse cristalino. E essa lente é substituída e voltamos a ter uma visão clara. E aí nós observamos que a imagem é invertida. Formou a imagem invertida na retina, quando chega lá atrás no cérebro, o cérebro reorganiza isso e fazemos uma interpretação correta. E aí desenvolveu a audição. A audição, alicerçando em órgão complexo, e é muito complexo esse órgão também, consolida-se no ouvido interno, protegido pelo ouvido externo, é isso aqui, e pelo ouvido médio, em um tubo chamado de tubo coclear, que é dividido em 3 compartimentos. Vai encontrar as células evoluídas dos órgãos de corte e as fibras nervosas do acústico, encarregadas de transmitir as vibrações sonoras que atingem o ouvido médio. Então vamos ver tudo isso que ele está falando. Olha a cóclea que ele fala. Aqui nós temos o canal auditivo. Esse é o ouvido externo. Aqui nós temos o ouvido médio. Já ouviram falar em martelo, estribo, bigorna? Martelo, estribo, bigorna, nós ouvimos falar do ferreiro, que usava isso, né? Mas nós temos as mesmas peças dentro do nosso ouvido. Então, para acionar a audição, o som, o ar vibra, emitido pela voz, né, ou pelo qualquer outro barulho, ele gera uma mudança na pressão do ar, que bate nessa membrana, aciona o martelo, a bigorna e o estribo, e conduz então pela cóclea e os nervos auditivos até o cérebro, e você consegue fazer a leitura. Mas é um sistema bastante complexo. Vocês estão vendo aqui? Então, nós temos aqui canais, são 3 canais, também muito bem inervados. Quem já teve labirintite? O problema está aí.
Esses canais, eles são preenchidos de líquido e tem uma série de cílios muito delicados dentro dele, que de acordo com o movimento que fazemos da cabeça, esse líquido move o cílio para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, e esse movimento sinaliza para o cérebro, através desses nervos, aonde está a posição da cabeça no espaço. Acontece que às vezes essa estrutura inflama, e aí quando você faz assim, o cílio, ao invés de ir para um lado, vai para o outro e informa o cérebro na posição equivocada. E aí vira uma confusão no cérebro e você tem a sensação de vertigem. E parece que você está sentado na pá de um ventilador com ele girando, não? Você segura na cama, segura na cadeira e tem a sensação de que vai cair. O problema reside nessa pequenina estrutura localizada dentro do seu cérebro. Muito tensionada por musculaturas tensas, muito estresse, tensiona muito a musculatura do pescoço, faz uma mudança em toda essa estrutura que mexe com esses canais semicirculares. Muito também influenciado pela quantidade de alimentos que se come. Vai lá e come 3 pratos de feijoada. Quem tem a sensibilidade pode escrever que de tarde vai ter a crise de labirintite. Então, nós temos aí mudanças circulatórias também influenciando a composição desse líquido e desencadeando alterações na interpretação da posição do corpo no espaço e gerando náusea, vômito e todo um desconforto muito grande, né? Então, vamos lá. E as fibras do acústico, encarregadas de transmitir as vibrações sonoras que atingem o ouvido médio, em estímulos nervosos a saíram através do nervo auditivo em direção da mente, que realiza a seleção dos valores atinentes às sensações de tom, intensidade, timbre, né? Estabelecendo em seu próprio favor vasta rede de reflexos condicionados com expressão decisiva em seu desenvolvimento. Sob orientação das inteligências sublimes, cada sentido se instala em organização especial, formado de vários aparelhos e implementos. Também o cérebro integral se organiza em lóbulos diversos, com vasta margem de recursos para o futuro, quando a alma então nascente, em atividade instintiva na construção do seu próprio veículo, se erigirá em consciência desperta com a capacidade de utilizar as vantagens potenciais que a divina sabedoria lhe oferta. Os sentidos, eles são muito interessantes. Eles são bastante seletivos. Eu digo agora que vocês estão prestando atenção naquilo que vocês se interessam. Quem está sentindo o sapato no pé? Agora todo mundo sentiu o sapato no pé. Quem está sentindo o brinco na orelha? O óculos no rosto? Quando eu falo, todo mundo se lembra. Quem está sentindo a roupa no corpo? Quantas luzes estão acesas? Quais são os sons que vocês estão ouvindo? Eu estou escutando o ventilador e minha voz, porque vocês estão muito quietinhos. Mas existe o som lá fora, existe a pressão da roupa, do sapato, da cadeira onde vocês estão sentados. E vocês estão eliminando, assim, espero eu, todas essas informações e prestando atenção naquilo que eu estou falando. No máximo, vou permitir que esteja lendo o que está lá na tela. Viu, seu Marcos? E aí, nós estamos eliminando as informações que não são importantes. Estamos canalizando a nossa atenção para aquilo que interessa. E o cérebro faz isso perfeitamente. Porque se ele não fizesse isso, nós enlouqueceríamos, porque nós recebemos milhões de estímulos ao mesmo tempo. E ele seleciona alguns para avaliar que é o que interessa em cada momento. O microcosmo prodigioso. Com o tempo, a direção espiritual da vida consegue, enfim, organizar com mais eficiência o sistema nervoso autônomo. O que o nome já diz? Autônomo. Ele mesmo se gerencia, regulando e coordenando as funções das vísceras. Então, todos os nossos órgãos são regulados pelo sistema nervoso autônomo.
Estruturam-se desse modo primorosamente a inervação visceral aferente, que é aquela que colhe a informação da víscera e leva para regiões centrais. E a eferente, que é a que pega a informação das regiões centrais e manda de volta para a víscera e os centros coordenadores. O sistema simpático e parasimpático, as fibras pré e pós-ganglionais de Langley, com os neurônios a edificarem vias eletromagnéticas de comunicação entre o governo espiritual e as províncias orgânicas. Então vejam, nós temos o comando central, que é o cérebro. No cérebro tem uma região que coordena as vísceras, coordena a dilatação dos olhos, de acordo com a chegada de luz ou de escuridão. Nós vamos ter a abertura ou fechamento da pupila. Nós temos aqui vísceras coordenando a atividade, o sistema nervoso autônomo coordenando a atividade glandular. A gente vê um alimento apetitoso, a gente saliva. Se eu falar em limão para vocês, todo mundo vai salivar, porque lembra do gosto ácido, tá certo? Nós vamos ter esse sistema controlando o sistema pulmonar também, o coração. Ninguém, exceto Elba Ramalho, na década de 80, falava bate coração, bate coração, bate coração. Ninguém faz isso, né? Tinha uma música chamada bate, bate coração. Ninguém fica bate coração, bate agora, bate agora, bate agora. Não, o coração bate independente de você pensar. Ele bate 72 vezes por minuto. Uma hora tem 1440 minutos. Multiplique 72 vezes por 1440 minutos, 365 dias vezes 1450 minutos e 365 dias vezes 80 anos vezes 1440 minutos vezes 72 batimentos por minuto. Isso é o que o nosso coração bate, é o órgão mais resistente que nós temos, é infinito. Tanto que nós fazíamos uma prática que, graças a Deus, foi abolida, né? Tinha que tirar o coração de um coelho vivo, ainda antes dele acabar de morrer, arrancar o coração sem anestesia. Depois nós é que não somos os topos da escala, né? E colocava esse coração no equipamento e ele ficava batendo 4 horas sem qualquer conexão nervosa. É um órgão extremamente resistente, tanto que os transplantes cardíacos são os que mais avançaram, né? Resistem bastante. E o fígado, o estômago, os intestinos, a bexiga são estruturas que são ricamente nervadas por fibras autônomas. Por mais que eu queira falar, acelera meu coração, acelera, 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 meu pensamento quer acelerar, mas ele não acelera. E às vezes eu fico com raiva e eu falo, acalma coração, e ele não se acalma. Então, o que ele tem um efeito autônomo, ele age independente da nossa vontade. Nossa, eu fiquei nervoso, vou falar, não, meu estômago, não secreta ácido não, estou mandando, mas ele não está nem aí com a sua ordem, ele vai secretar ácido e você vai sentir a gastrite, vai ficar irritado o seu estômago. E eles fizeram um experimento em que eles pegaram pessoas que faziam exercício físico, pessoas que faziam prece, pessoas que não faziam nada. Mediram o nível de estresse dessas pessoas. Todas elas tinham as respostas de estresse. Aí eles colocaram uma situação muito mais estressante e mediram novamente o nível de estresse. Na primeira vez que mediram, analisaram as pessoas, dosaram adrenalina, que é um dos componentes, uma molécula do sistema autônomo. A adrenalina estava normal em todos. Aí eles colocaram esses 3 indivíduos, né, esses 3 grupos de indivíduos sob intensa pressão. E eles todos manifestaram as respostas do estresse. Respirando rápido, todo mundo irritado, nervoso, coração acelerado. E eles aproveitaram e dosaram de novo a adrenalina. E a adrenalina estava alta. Em que grupo? O que fazia exercício físico, o que não fazia nada, estava alta naquele que rezava também. Aí eles foram medir as respostas fisiológicas, que é a dilatação da pupila, frequência cardíaca, alteração
de todo o contexto orgânico, né? O desequilíbrio orgânico. Eles viram que o que fazia exercício físico, o que não fazia nada, tinha adrenalina alta e a resposta correspondente à ação da adrenalina. Mas o que rezava, o que meditava, não tinha. Apesar de estar submetido ao estresse, a adrenalina estar alta, ele não dava resposta fisiológica e mantinha-se calmo e plácido. E eles perguntaram: será que o sistema nervoso autônomo é realmente autônomo? Será que a mente não é capaz de controlar essa estrutura? E daí, de 94 para cá, surgiu uma linha de pesquisa nesse sentido, para verificar o efeito da meditação, da prece sobre os resultados corporais. E eles estão chegando à conclusão de que a meditação, a prece, o relaxamento modula o receptor. Para a adrenalina agir, é o sistema chave e fechadura. Eu tenho a chave que se encaixa na fechadura e eu dou a resposta. Por exemplo, abre uma porta. No caso, se eu tenho a chave, que é a adrenalina, mas se a minha fechadura está fechada ou não funciona, eu posso ter a chave que a fechadura não vai abrir, a resposta não vai acontecer. Então, a meditação, a prece, são fenômenos bastante importantes para que a gente possa fazer aquela pausa, reflexão, a gente possa trazer a saúde das vísceras. Você usa o movimento peristáltico? Sim, os movimentos peristálticos são os movimentos intestinais. O que são esses movimentos intestinais? Todos os movimentos peristálticos, eles acontecem aqui. Numa próxima aula nós vamos falar sobre a deglutição. O Gilvan até providenciou um vídeo para a gente. Você engole e a partir daí é independente da sua vontade. Você tem os movimentos peristálticos que vão distribuir o alimento ao longo do tubo gastrointestinal. Primeiro, esses movimentos vão conduzir ao estômago. Lá no estômago, esses movimentos são mais intensos, mais fortes e vão ficar atritando o alimento, jogando de um lado para o outro para que ele quebre em partículas menores. E vão tirar do estômago e colocar nos intestinos. Primeiro a gente tem o intestino mais fino, que é delgado, que é onde faz a absorção dos nossos alimentos. Também continua conduzindo com movimentos peristálticos. E depois cai no colo, no intestino grosso, que também apresenta movimentos peristálticos. E o interessante é que esses movimentos são coordenados. Quem daqui toma café da manhã e almoça, não precisa contar não, mas só pensa. Quem daqui que toma café da manhã, almoça e vai para o banheiro? Tá? Quem daqui almoça e vai para o banheiro? Movimentos peristálticos. Existe uma conexão. No momento em que você está mastigando o alimento e deglutindo, ele já por via nervosa aciona o reflexo peristáltico. Acabou o almoço, tem gente que levanta e já vai lá até para que esses movimentos eles espalham toda aquela quantidade de alimento que a gente come para facilitar a digestão e facilitar a absorção, tá? Em todos os ângulos do cérebro, em esse microcosmo prodigioso, células especiais permanecem sob o controle do espírito, assimilando-lhes os desejos, executando-lhes as ordens no automatismo que a evolução lhe confere. Desde o grupo tecto-bulbar, das fibras pré-ganglionares, saindo com os pares cranianos, tecidas com neurônios do mesencéfalo, protuberância e bulbo, e incluindo os núcleos supraóticos, paraventriculares e a parede anterior do infundíbulo, até o grupo sacro, cada neurônio localizado, com neurônios localizados na medula sacra. Então vamos ver isso. São regiões, olha, o mesencéfalo é essa região que ele está mostrando aqui. Esses neurônios todos, eles vão se conectar com diversas áreas cerebrais, e esses nomes todos que ele cita são regiões do cérebro, que eu acho que não compete a gente entrar nessa discussão. Está dizendo que esses neurônios, eles são células diferenciadas, cada uma com a sua especialização, desde essa região central até a região da medula espinhal na região sacral, que é o fim da inervação. Nós temos aqui a chamada cauda equina,
que é um ponto onde saem várias fibras nervosas que vão inervar a nossa perna. Então aqui passa ciático, aqui passa uma série de nervos que nos causam dor de vez em quando, tá certo? Então todo esse contexto, desde a caixa craniana, essas células que caminham pela medula, as que atingem a inervação da víscera, cada tipo celular é diferenciado, com um receptor diferente, com uma função diferente, com uma molécula química diferente. Então nós somos um universo químico, nós somos um tubo de ensaio, para falar a verdade para vocês, viu? Nervos especiais funcionam como estações emissoras e receptoras, manipulando a energia mental, tá? Projetada ou recolhida pela mente. Projetada ou recolhida. O que é a projetada? É o pensamento que eu emito para você, tá? É o pensamento que eu emito para cada um de vocês. E recebida é o pensamento que eu recebo de vocês e de todos aqueles que me circundam. Então há pessoas que emitem pensamentos positivos e é um prazer estar perto daquela pessoa porque você se sente bem com a vibração daquela pessoa. O seu cérebro capta isso. Mas há pessoas que você não quer ficar perto de jeito nenhum, porque a emissão mental daquela pessoa não te faz bem. Te causa, o seu cérebro fica numa situação de desconforto, certo? Os médiuns, quando estão aqui psicografando, devem sentir todo o salão pensando, ai, se viesse meu parente, né? Ai, se fosse o meu. Você sente essa vibração? Chegando e cobrando uma resposta do além, né? Então é importante isso. O que nós pensamos? O que nós projetamos? Nós vamos projetar, pode prejudicar o outro também, mas também o que nós vamos recolher? Tudo aquilo que a gente projeta, a gente recolhe. Em ação constante nos domínios da sensação e da ideia, em conexões e trajetos que a ciência do homem mal começa a perceber, atuando nos demais centros do corpo espiritual e nas zonas fisiológicas que os configuram no veículo somático através de circuitos reflexos. No diencéfalo, campo essencialmente sensitivo e vegetativo, que é o meio do cérebro, tá? Parte das mais primitivas do sistema nervoso central, que é o primeiro que se desenvolveu. O centro coronário, por fulcro luminoso, ou seja, suporte, ponto de apoio, entrosa-se com o centro cerebral, a exprimir-se no córtex e em todos os mecanismos do mundo cerebral. E essa junção de forças, o espírito encontra no cérebro o gabinete de comando das energias que o servem. Muito bem. O cérebro primitivo era a região diencefálica, que é onde a gente encontra o sistema límbico, tá? O sistema límbico é a estrutura mais primitiva que nós temos no cérebro. Os primórdios começaram aí, onde eu tinha uma massa pensante muito pequena, o reflexo muito ativo e a reação, ao invés da ação, muito acentuada. E o instinto era o que predominava. Então, essa porção central do nosso cérebro está aí ainda, não desapareceu. E é importante que a gente tenha consciência disso. Ela, se tiver um tumor ou uma lesão nessa região, nós perdemos a nossa capacidade de nos relacionar pessoalmente. Tem uma região, por exemplo, que se chama da amígdala, que não é da garganta, mas da região cerebral, que quando lesado em animais, o animal perde qualquer pudor. Ele começa a examinar tudo que ele pega oralmente, qualquer objeto ele coloca na boca. Não é mais exame pelo tato, mas pela boca. Ele perde a capacidade de contenção sexual. Ele começa a copular, ele vê o leão e quer copular o macaco, vê o leão e quer copular com o leão, sem a menor noção do perigo, ele perde a noção do perigo. E tudo quanto é animal que ele acha, ele quer ter relação sexual com esse animal. E todo objeto ele coloca na boca e perde a noção do perigo. Então o indivíduo, o animal, por exemplo, perde a capacidade de conviver em sociedade.
Por quê? Essa amígdala está inserida dentro desse sistema límbico, que é uma região primitiva. Mas ela está aí porque ela permite frear o nosso comportamento social. E cada estrutura tem um comportamento. Ali, se você lesar um outro núcleo, o animal come sem parar. Come, está satisfeito, mas continua comendo e vai se tornando obeso. E outro núcleo paralelo a ele, se você lesar, o animal está morto de fome, fica de frente do pratinho assim de comida e não come, até morrer. Então são estruturas que gerenciam os comportamentos mais básicos de alimentação sexual e de relações entre as pessoas de uma forma bem grotesca, entre os animais. À medida que nós fomos evoluindo, o cérebro foi se desenvolvendo e a massa encefálica começou a dominar essa região. Nossa, eu estou a fim de paquerar fulano. Ah, mas não vou respeitar, a pessoa é casada, tem uma família, não sei o que. Isso bota um freio, certo? Antigamente botava, não sei se ainda está botando, mas espera-se que isso coloque um freio, né, Tereza? Coloca um freio, teoricamente. Mas então você tem o freio sobre o instinto. Ah, mas que vontade de dar um murro naquele sujeito que eu estou com raiva dele. Mas você não dá, você tem a vontade, mas você se segura. E às vezes você, de repente, você comete um ato, estudando doutrina espírita, batalhando, e aí você comete um ato que sai completamente fora daquilo que você gostaria de ser. E aí você faz o meia-culpa. Nossa, como é que eu deixei cair nessa cilindra? É que periodicamente os impulsos primitivos vazam e dominam o consciente. E é aquela hora que você fica cego, você fala, meu Deus, como é que eu fui capaz de falar isso? Como é que eu fui capaz de fazer isso? Não adianta entrar em culpa, porque isso vai estacionar o sujeito no seu progresso evolutivo. Mas tem que entender as suas limitações e que a evolução não dá salto. Enquanto nós tivermos esse cérebro primitivo dentro do cérebro evoluído, nós temos que ter muita doutrinação e muita força de vontade para não deixar que esse primitivo escape com muita frequência. Que ele vai escapar, um dia ou outro acontecerá. Mas se der para consertar, a gente conserta. Se não der, segue adiante, guarda para outra vida que a gente vai refazer certamente, num outro momento, né? E aí, está aqui a região do diencéfalo, olha. O hipocampo, a área que armazena a memória, é a região primitiva. E essa aqui é a região pensante, a região mais elaborada. Isso aqui é o do instinto, aqui é o cerebelo que controla o movimento. Certo? Vamos ver o que o texto fala. Ah lá. O espírito encontra no cérebro o gabinete de comando das energias que o servem, como aparelho de expressão dos seus sentimentos e pensamentos, com os quais, do regime de responsabilidade de autoescolha, plasmará no espaço e no tempo seu próprio caminho de ascensão para Deus. Então nós temos a máquina, o cérebro. E ao longo de toda a nossa evolução, nós fomos dotando esse cérebro de conhecimento e hoje nós podemos fazer escolhas conscientes. Quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente se dedicar, mais consciente se torna essa escolha e melhor é o nosso caminho, né? Mais leve ele vai se tornar.